Olá, estamos de volta aqui na aula 4, parte 7. Nesse bloco nós vamos falar sobre o assunto tempo e lugar dos atos processuais. Lembrando que esse assunto é muito cobrado em prova aí. Solta na tela, Latino, tempo e lugar dos atos processuais. Está aparecendo aí na sua tela, a validade dos atos processuais depende de serem praticados no tempo certo e também no lugar adequado. Por essa razão, o CPC ele regulamenta o tempo e também o lugar dos atos processuais. Nós vamos examinar, em primeiro lugar, o tempo dos atos processuais. Nós vamos examinar o artigo 212 do CPC. Realizam-se os atos processuais, em regra, nos dias úteis, entre as 6 e as 20 horas. Deixa eu abrir aqui o CPC. Latino, vou aproveitar que está aqui na internet para aparecer aí na sua tela também o Código de Processo Civil, enquanto você vai grifando o seu também aí. Então nós vamos estudar primeiro o artigo 212 e ao final aí você vai fazer os exercícios, vai ver que esse artigo é muito cobrado em prova. Está aí aparecendo na tua tela o artigo 212, os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Essa é a regra do jogo. Volta aqui, Latino, rapidinho. Esses dias tivemos até uma polêmica lá no curso Sejures, no Rio de Janeiro. O pessoal lá que estava na aula de Direito Constitucional, né? Tiveram até uma polêmica, muitos alunos aí me mandaram mensagem perguntando assim, qual é o horário da prática do ato processual? Olha só, gente, a regra do jogo é de 6 às 20 horas. Isso é no direito ambiental, no direito penal, no direito agrário, qualquer direito. Essa é a regra do jogo. E você que está estudando processo civil, na aula 1, você viu que o processo civil ele é interdisciplinar. O CPC, ele é aplicado em todos os ramos do direito. Você viu isso na aula 1. Se você pegar o artigo 15, você vai ver isso. E você que está estudando processo penal, sabe que o artigo 3º do Código de Processo Penal, o artigo 3º lá do CPP, permite a aplicação extensiva e analógica. Então lá no penal, a regra do jogo também é essa aqui, das 6 às 20 horas. Professor, mas pode chegar lá um policial com um mandado de prisão lá às 11 horas da noite? Lógico que pode, cara. Pode ir até 4 horas da manhã. O ex-presidente da República, Michel Temer, ele foi preso 5 horas da manhã. Ah, mas foi preso na rua. Sim, mas tinha uma equipe também no condomínio dele. Não tem problema nenhum. O que deve ser respeitado ali é o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. A casa é asilo inviolável. Lá tem as regras do jogo. Então, vocês estão estudando processo penal, eu posso aplicar essa regra também no direito penal? É óbvio que sim, porque o processo civil é uma matéria interdisciplinar. Essa é a regra do jogo. Serão praticados aí em dias úteis, das 6 às 20 horas. E o parágrafo 1º do artigo 212 diz que pode ser concluído após as 20 horas. Os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar um dano grave. Então não tem problema também ultrapassar o horário das 20 horas. Não tem problema nenhum. A preocupação aqui não é com o horário, é com a efetivação da tutela jurisdicional. Não podemos nos apegar ao horário, e sim ao cumprimento da decisão judicial. Então, por exemplo, um pai consegue uma liminar para passar o final de semana com a filha. Né? Ele consegue lá pernoite, pegar a filha na sexta e devolver no domingo. E o juiz despacha 6 horas da tarde, sexta-feira. Encaminha para o escrivão vai redigir o mandado de intimação, vai encaminhar para o oficial de justiça e o oficial de justiça vai levar. Aí o oficial de justiça sai do fórum 7h30. Saiu antes das 20 horas, mas pegou um trânsito danado no Rio de Janeiro, chegou à casa da mãe 9h30 da noite. Tem algum problema? Nenhum. O problema é se o oficial não entregar, porque se ele não entregar naquela sexta-feira, o pai não vai passar o final de semana com a filha, beleza? Então, grifa aí o parágrafo 1º do artigo 212, que pode ultrapassar esse horário aí de 20 horas, se for começado antes. Solta na tela, Latino, tá aparecendo aí na tua tela ainda o slide? Reputam-se dias úteis todos os dias que não são feriados, assim compreendidos todos os dias em que a lei declare feriados, e além deles, os sábados, os domingos, e outros dias em que não há expediente forense, como se dá assim nos chamados pontos facultativos. Volta aí rapidinho, Latino. É muito importante você grifar o artigo 216 do CPC. Para o Código de Processo Civil, feriado não é só aquele em que a lei declara, 7 de setembro, feriado lá nacional. Não é só isso. O artigo 216 do CPC considera como feriado quando não tiver expediente forense. Então basta não ter expediente naquele fórum, é feriado.
tá? Então, por exemplo, ponto facultativo não é feriado. Ponto facultativo não é nem a lei que dá, é decreto, é ato do chefe do executivo. Então ali, os pontos facultativos, para o artigo 216 do CPC, são considerados feriados. Outro dia no Rio de Janeiro aconteceu uma coisa interessante, faltou água num fórum aqui, regional, não me lembro se foi em Duque de Caxias, e naquele dia o diretor do fórum, ele encerrou as atividades, porque faltou água, não tinha água no banheiro, não tinha água em lugar nenhum, e naquele dia ficaram suspensos os prazos. Não foi considerado dia útil, apesar de ser uma segunda-feira. Por quê? Porque o fórum fechou mais cedo. Então, para o CPC, basta não ter o expediente normal, vai ser considerado feriado, beleza? Solta na tela aí, Latino. Nós vamos grifar o artigo 216, é muito importante você conhecer o 216. Artigo 216 aí, ó, do CPC, está aparecendo aí na sua tela. Além dos declarados em lei, são feriados para efeitos forenses, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense, beleza? Se não tiver expediente, para o CPC é considerado também aí feriado. Continua aí na tela, Latino, próximo slide. Outra coisa importante é que iniciado o ato processual, que nós já vimos, né? Antes das 20 horas, ele pode ser concluído aí após o horário, quando... Você sabe, volta aqui rapidinho, eu fico até meio arrepiado quando eu leio essa palavra quando, né? Eu estudei lá na Emerge, na Escola de Magistratura, tinha um desembargador, já aposentado, ele é atual procurador do Tribunal de Contas do Rio, Cavalieri, Sérgio Cavalieri. O Cavalieri não deixava a gente ler nenhuma frase que tinha a palavra quando sem ler 3 vezes. Cavalieri, ele falava, sempre quando tem o quando, você consegue fazer uma técnica de memorização. Fico até arrepiado que aquele cara me ensinou isso, e realmente é assim. Olha só que interessante, solta na tela, Latino. Olha a palavrinha quando aí. O ato ele pode ser iniciado antes das 20 horas, e aí vai ser possível concluir depois do horário. Quando? Aí o Cavalieri ensinava a gente a ler assim, ó. Quando o seu adiamento prejudicar a diligência ou causar um dano grave. Então, quando tem esse quando aí, isso é uma técnica de memorização. O ato ele pode ser praticado depois das 20 horas? Sim. Quando? Quando o seu adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Então, se você faz essa pergunta 3 vezes, isso fica melhor para memorizar. Uma dica aí do professor Sérgio Cavalieri. Deixa na tela, Latino. No caso de ato ser praticado pela parte através de uma petição, é preciso verificar se os autos do processo são eletrônicos ou não. É muito importante isso. Sendo os autos não eletrônicos, ou seja, autos impressos, a petição deverá ser apresentada no protocolo no horário de funcionamento do Fórum Tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária, local, no caso da Justiça Estadual, Federal, ou no caso da Justiça Federal, como dispõe o artigo 212, parágrafo 3º. Volta aqui rapidinho, Latino. A leitura não ficou muito boa, vou te explicar aqui. Todos os estados, eles podem organizar o poder judiciário. Que horas abre, que horas fecha, procedimento, você que está estudando aí direito constitucional, sabe que a matéria é concorrente, né? Para legislar sobre processo civil, a competência é privativa da União, sobre o processo. Agora, sobre o procedimento e as regras do procedimento, a matéria é concorrente. Então, os estados, eles podem legislar. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o Código de Organização Judiciária. Hoje eles chamam de Lei Orgânica Judiciária. Nós temos lá a regulamentação. Alguns fóruns, eles fecham mais cedo. Outros, da capital, por exemplo, abrem 11 horas da manhã. Por isso que muita gente quer estudar IPTJ, né? Que quer acordar tarde, né? Que é diferente do TRT, né? O TRT abre às 7 horas da manhã, marcam uma audiência lá às 7h30 da manhã. No TJ não. No TJ abre às 11 e fecha às 18, não é isso? No Codigerge, eu não me lembro o artigo, era o 230 do passado, não sei o atual hoje. Mas sei que no Rio de Janeiro o horário de funcionamento é das 11 às 18. Então o que você tem que prestar atenção na prova e você como advogado aí no dia a dia? Se o processo é eletrônico, eu posso protocolar até as 24 horas daquele dia que você tem que praticar o ato. Se o processo é físico e a petição ela é física, qual é o horário que eu tenho que respeitar? O horário de Brasília? Até as 24 horas? Não, eu vou ter que respeitar a Lei de Organização Judiciária. Então, se o processo é físico, eu tenho que olhar a Lei de Organização Judiciária daquele estado. Vocês sabem que o CPC,
principalmente para vocês que são advogados, ele é uma matéria que não anda sozinho. Por exemplo, outro dia eu precisei fazer uma ação rescisória, derrubar uma sentença, rescindir uma sentença que já tinha transitado julgado. Eu tive que entrar no regimento interno do tribunal para ver quem é o competente. Você não diz quem é o competente para julgar a ação rescisória. Então, vez ou outra, o CPC ele vai se remeter à lei de organização judiciária, aos regimentos internos dos tribunais, que é uma lei interdisciplinar, tá bom? Então, se o processo é físico, qual é o horário que eu tenho que respeitar? O horário do fórum ou do tribunal, conforme disposto em lei de organização judiciária. Isso está previsto aí no artigo 212, parágrafo 3º. Eu não sei se eu tenho aqui, vocês sabem, pessoal que está assistindo aqui a aula, sabe qual é a lei do CODIERG? Porque como a gente tem internet aqui, a gente poderia até pesquisar. Qual é a lei do CODIERG? Vocês estão estudando para o TJ. O pessoal que está em casa aí, tem 234 pessoas aqui assistindo essa aula. Deixa eu só ver, porque tem muita gente estudando para esse concurso do TJ do Rio de Janeiro, já poderia grifar esse artigo. Judiciária RJ. Aqui, ó. É 6956, isso aí. Antes nós chamávamos de CODIERG. Está comigo aqui na tela, né, Latino? Tá vivo, Latino? Tá tudo bem? Então tá aqui, ó, a lei 6.956 de 2015, é a lei que dispõe, sei que tem muita gente de outros estados aí, mas vocês que estão estudando para o concurso do TJ no Rio de Janeiro, devem ficar com essa lei aí na cabeça de vocês, porque isso são várias questões na prova, se eu não me engano são 6 ou 8 questões na prova do TJ sobre essa leizinha aqui, que é a lei de organização e divisão judiciária. Aí essa lei, provavelmente, no antigo era o 230, vamos ver se ainda está no 230. Ela dizia o horário aqui, que não está achando 230. Ó. Aqui diz o horário do presidente do tribunal divulgará a escala do horário. Estou jogando Ctrl F aqui, não está aparecendo. Para a gente não perder muito tempo. Mas algum artigo aqui, ó, deve falar o horário. Eu achei um artigo até mais bonito aqui, ó, que fala o recesso, ó, tá vendo? Que está em conformidade com o CPC, ó. Aqui o artigo 66, parágrafo 1º, ó. Solta na tela, Latino. Aqui é da Lei de Organização Judiciária do Rio de Janeiro, tá? Só para dar um exemplo. Sei que tem muita gente aí de outros estados, mas só para dar um exemplo. Olha só, os prazos processuais ficarão suspensos nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, período em que serão designadas audiências ou sessões de julgamento, que não serão designados, né? Salvo aqueles casos de urgência, não havendo expediente no período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive. Volta aqui, Latino, olha que interessante. Esse artigo aqui, e é uma dica que eu dou para vocês. Se você está estudando para o TJ do Rio de Janeiro, pega o CPC e a Lei de Organização Judiciária e estuda junto. Inclusive a consolidação normativa. Você sabe que eu tenho um irmão mais velho que está estudando para ser juiz, né? O sonho dele é ser juiz. E aí eu chego na casa dele, cara, é livro assim, ó, todos abertos ao mesmo tempo. O cara estuda 5 livros ao mesmo tempo, porque esse é o certo mesmo. Se você estiver estudando CPC aí, e estiver estudando para o TJ do Rio de Janeiro, abre a consolidação, abre a lei de organização, porque os artigos vão se encaixando, cara. Chega uma hora que tu abraça eles. Olha esse aqui, ó. Você que está estudando, se quiser fazer uma remissão para o CPC, artigo 220 do CPC. Então, você pode fazer uma remissão do artigo 66, parágrafo 1º, da Lei de Organização Judiciária, para o artigo 220 do CPC. Só tem uma diferença, hein? Cuidado na tua prova. Porque aqui, ó, na Lei de Organização Judiciária, fala de 20 de dezembro a 6 de janeiro, não tem expediente. Depois tem, só que os prazos ficam suspensos. Tá bom? Tem muita gente que fala recesso. Recesso é uma falácia. Não existe recesso. O que nós temos ali é suspensão dos prazos. Mas, a partir do dia 6 de janeiro, os servidores trabalham sim, beleza? Eu só não estou achando a questão do horário aqui. Não sei se tiraram, né? Mas era para ter. Ó. O presidente do Tribunal de Justiça divulgará a escala de plantão do magistrado nos dias e horários em que não houver expediente. Não está aparecendo aqui. Mas deve ter. Para a gente não perder muito tempo, só queria mostrar para você que é interessante estudar esse CPC junto com a Lei de Organização Judiciária, tá bom? Aqui no Rio, quem for fazer o TJ, é essa lei que apareceu aí na sua tela. Solta na tela, Latino, mais um slide aí, ó. Sendo os autos eletrônicos, está aparecendo aí para você,
Os atos processuais poderão ser praticados até o último minuto do último dia do prazo. O artigo 213, que equivocadamente fala em até 24 horas do último dia do prazo, já que não existe esse horário, 24 horas, e o dia termina às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, a que segue 0 horas no dia seguinte. É interessante, volta aqui, esse é um trecho do livro do desembargador Alexandre Câmara. O Câmara, ele critica o artigo 213, que o artigo 213 diz que você pode praticar, se o processo é eletrônico, até as 24 horas do último dia do prazo. E o Câmara, ele critica, porque fala, não tem como. Se eu for praticar as 24 horas, você vai perder o prazo, porque 0 horas já é o dia seguinte. Então o Câmara fala que é até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Só que cuidado, porque na tua prova diz até as 24 horas, tá? Pode marcar 24 horas. Solta na tela aí, Latino. Seja qual for a situação, sempre se levará em conta o horário vigente na sede do juízo perante o qual o ato deve ser praticado. O que se releva extremamente importante em um país como o Brasil, em que há diferentes fusos horários. Em alguns lugares, em certa época do ano, vigora o chamado horário de verão. Independentemente de autorização judicial, também, as citações e as intimações em penhoras poderão ser realizadas nos períodos forenses, nas férias forenses, que só existem nos tribunais de superposição e nos feriados, assim como nos dias úteis fora do horário estabelecido no artigo 212, sempre observado também o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Não se praticam, por fim, atos processuais durante as férias forenses, onde houver, e feriados, com ressalva do 212, parágrafo 2º. Deixa aí na tela, Latino, para a gente explicar isso melhor. Primeiro, eu queria chamar a atenção para você sobre a pegadinha do artigo 213. Aqui o artigo 213, que está aparecendo aí na tua tela, tem uma pegadinha de prova. O pessoal rodou lá em São Paulo com esse artigo, tá? Muita gente errou na prova. Esse artigo aí, está aparecendo aí na tua tela, o artigo 213, bota um asterisco aí porque ele tem pegadinha, né? O artigo 213 diz que a prática eletrônica do ato processual pode ocorrer até as 24 horas do último dia do prazo. O Alexandre Câmara critica, mas na tua prova tem que marcar até as 24 horas. Tá comigo aqui, Latino? Volta comigo aqui rapidinho. A pegadinha está no parágrafo único, tá? A pegadinha está aí no parágrafo único. Se o processo é eletrônico, eu vou seguir o horário da onde está o processo. Então, olha o que diz o parágrafo único do 213. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Então, se o camarada está no Rio de Janeiro, o processo corre lá em Natal, no Rio Grande do Norte. O horário é diferente, de Natal para o Rio Grande do Norte, de Natal para o Rio de Janeiro. Então, lá o horário é diferente. Qual é o horário que eu vou aplicar? Rio de Janeiro, Natal ou Brasília? Vou aplicar o de Natal, se o processo está em Natal. Essa é a regra do jogo. Se o processo está no Rio, horário do Rio. Se o processo está em São Paulo, horário de São Paulo. Beleza? Tranquilo? Então cuidado com a pegadinha aí, porque isso caiu em São Paulo, se eu não me engano foi no TJ de São Paulo, e muita gente marcou lá a alternativa C, horário de Brasília. Está errado. Se o processo é eletrônico, não é o horário de Brasília. É o horário perante o qual o ato deve ser praticado. Outra questão importante, solta aí na tela rapidinho, Latino, é o artigo 214, que eu vou deixar também em destaque aí para você, que durante as férias forenses e nos feriados não se praticarão atos processuais. Essa é a regra do jogo. Volta aí, Latino. Essa é a regra do jogo. Durante as férias e nos feriados, o que é feriado mesmo? Aqueles declarados em lei, sábado, domingo, e quando não tem expediente forense. Nesses dias não se praticam atos processuais, excetuantes, ou seja, com exceção daqueles previstos no parágrafo 2º do artigo 212. Quais são eles? Citações, intimações, penhoras. Essas podem ser realizadas nas férias forenses, onde houver, e nos feriados. Ou ainda, em dias úteis fora do horário estabelecido nesse artigo. Qual é o horário mesmo? De 6 às 20. Esse artigo aqui, gente, ele é um dos artigos mais cobrados em prova. Esse aqui, o 212, parágrafo 2º. Porque nós tivemos uma novidade ali. Agora, no CPC, olha que interessante. Eu vou grifar para aparecer aí na tua tela rapidinho.
Aí o Latino vai botar aí rapidinho, ó. Essa parte aqui que é importante, ó, para a prova. Independente de autorização judicial. Não precisa de autorização judicial para você fazer uma citação, uma intimação, uma penhora, num domingo, num sábado, ou fora do horário de 6 às 20. Não precisa mais de autorização judicial. Que a autorização agora é legal, é da lei. A lei está autorizando, tá? E aí cuidado com a pegadinha de prova. Não precisa de autorização judicial, mas tem autorização aqui legal. A lei está conferindo lá para fazer citações, intimações e penhoras. Essas poderão ser realizadas nas férias forenses, onde as houver, nos feriados ou em dias úteis fora do horário de 6 às 20 horas, observado sempre a Constituição Federal, tá bom? Voltando aqui para o artigo 214, Latino, pode voltar aqui comigo, a tutela de urgência. Olha que interessante. Aqui no artigo 200, e falar nisso na aula 5, nós já vamos entrar nesse assunto, ó. Vem aqui comigo, Latino, rapidinho. Tutela provisória. Na aula 5, nós vamos estudar isso, aqui no top 10. Nós vamos estudar a tutela provisória. Eu tenho dois tipos de tutela provisória. Eu tenho a de urgência e eu tenho a tutela de evidência. Evidência. Cuidado em prova, porque durante as férias forenses e nos feriados, eu posso praticar essa aqui, ó, a tutela de urgência. E qual é a pegadinha de prova? Falar, olha, durante as férias forenses, nos feriados, pode-se praticar as tutelas provisórias. Errado. Tutela provisória é gênero, que se subdivide em duas espécies, de urgência e de evidência. Professor, qual é a diferença da tutela de urgência para de evidência? Nós vamos ver na aula 5. Bom, mas a diferença está na urgência. Aqui, ó. Se o teu processo ele é urgente, você vai na tutela de urgência. Professor, me dá um exemplo rapidinho aí antes de entrar na aula 5. É muito comum você financiou um imóvel durante, sei lá, 32 anos da tua vida, financiou lá o imóvel. Pagou aquele carnê durante 32 anos em dia, tudo bonitinho. Nem se separou da mulher para não ter problema. Eu só vou me separar dessa mulher o dia que o quitou o imóvel, agora quer se separar da mulher. Foi lá, pegou o RGI, não está no teu nome. Pagou 32 anos o imóvel e o imóvel não está no teu nome. Aí você vai lá na Caixa Econômica ou no banco que você financiou e fala, olha só, eu paguei esse imóvel a vida inteira, estou segurando a mulher, eu quero o imóvel no meu nome. Aí a Caixa fala assim, ó, eu refinanciei o teu financiamento, não paguei o outro porque o número de inadimplência está enorme. Eu só vou conseguir passar para o teu nome quando aqueles credores me pagarem, ou seja, jamais vou conseguir passar isso para o teu nome agora. Eu falo, meu irmão, mas eu paguei durante esses 32 anos, eu quero o imóvel para o meu nome. Está aqui, só que a Caixa não vai conseguir. Você vai ter que ir ao Poder Judiciário para tentar transferir esse imóvel para o nome. Nessa situação, a tutela é de urgência ou de evidência? Pessoal que está aqui assistindo. Latino, você que é um cara inteligente, é de urgência ou de evidência? Financiou o imóvel durante 32 anos, foi lá no RGI, o imóvel não está no teu nome, pediu para a Caixa passar para o teu nome, a Caixa fala, não vou passar. Você vai para o judiciário, o advogado pede uma tutela de urgência ou de evidência? De evidência. Ele pede uma tutela de evidência. Por quê? Porque o direito é evidente. Você pagou as 32 parcelas. Posso praticar esse ato nas férias? Não, só vou poder praticar esse aqui. Agora vamos imaginar a mesma situação. Você quitou o imóvel, 32 anos, falou com a mulher, ó, vamos fazer o acordo aqui, metade é teu, metade é meu, vamos se separar e vamos vender para fulano que fulano quer comprar. Opa, agora você tem uma promessa de compra e venda na rua. Você só consegue cumprir a promessa de compra e venda se o imóvel passar para o teu nome. Agora é urgente. Na mesma situação, agora é urgente. Por quê? Porque agora você tem uma promessa de compra e venda. Então agora é urgente. Porque você está separando a mulher e está vendendo o imóvel. Veja, na mesma situação, ela pode ser urgente ou de evidência. Então qual é a diferença básica da tutela de urgência para a tutela de evidência? É a urgência. Se você tem pressa, tem que ir na tutela provisória de urgência. Se você tem um direito, ele é muito bom, você tem todas as provas, mas você não tem pressa, a tutela é o quê? De evidência, beleza? Então olha só o artigo 214. Durante as férias forenses e nos feriados,
não se praticarão atos processuais. Essa é a regra. Se está em férias ou é feriado, o que é feriado mesmo? Declarado em lei, sábado, domingo, ou quando não tem, expediente. Não se praticam atos naquele dia, salvo citações, intimações, penhoras, está aqui no inciso 1º, né? E tutela de urgência. Qual é a pegadinha de prova? Bota um asterisco aí, ó. O teu CPC tem pegadinha aqui, tem pegadinha. Olha quanta pegadinha aqui. Bota um asterisco, pô. Eu faço assim, tudo que é exceção eu grifo de vermelho, tudo que é pegadinha eu boto asterisco. Então se eu tivesse com o meu CPC aqui, eu ia grifar isso aqui de vermelho, ó. Porque isso aqui é uma exceção, então eu ia grifar de vermelho, ia colocar também um asterisco, porque além de ser exceção tem pegadinha. O artigo difícil em prova. Tem pegadinha e tem exceção, dentro do mesmo artigo, que é o artigo 214. Então, cuidado na prova. Não vai marcar na prova que no feriado ou nas férias forenses são praticadas tutelas provisórias, que não são. São praticadas as tutelas de urgência, que é uma espécie de tutela provisória. Nós vamos estudar esse assunto do artigo 294 ao 311 do CPC na aula 5. A aula 5 do top 10 é dedicada somente à tutela provisória, que é um dos assuntos aí mais cobrados em prova, tá bom? Outra coisa interessante aí que está aparecendo na sua tela, pode soltar na tela rapidinho, Latino? É o artigo 215. Olha aí o artigo 215 que você também tem que grifar. Artigo 215 aí do CPC. O artigo 215, que está aparecendo aí para você, diz o seguinte: processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas os procedimentos de jurisdição voluntária. Ou seja, posso casar nas férias? Pode. E os necessários à conservação de direitos quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Então eu posso entrar com aquelas ações de jurisdição voluntária, uma ação meramente declaratória, pedir para homologar um acordo no plantão, não tem problema. 2, ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. E 3, os processos em que a lei determinar. Volta aqui comigo, Latino. O artigo 215 é uma exceção? Não. O artigo 215 é uma regra. Ó, processos durante as férias, onde as houver. E não se suspendem pela superveniência delas, jurisdição voluntária, alimentos, lógico, né? A mãe não pode... o tribunal está de férias, minha filha não vai poder comer esse mês. Não, ação de alimentos você pode entrar na justiça a qualquer momento. Nas férias não tem problema. E também os processos em que a lei determinar. Professor, quais seriam os exemplos dos processos em que a lei determinar? Habeas corpus. Habeas corpus se processa durante as férias forenses. Beleza? Tranquilo? Solta na tela o slide aí, Latino. Então é importante grifar esses artigos, eles são muito cobrados em prova. Quanto tempo é, Latino? 28? Vamos seguindo então. Ó, tá aparecendo aí na sua tela, já lemos esse slide. Outra observação aí que nós vimos é onde haja férias forenses, os processos que ali tramitam ficam paralisados em tais períodos, ressalvados o que nós acabamos de ver, os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando o adiamento puder prejudicá-los. Professor, o que seria um processo necessário à conservação de direito? Uma tutela provisória cautelar, por exemplo. Né? Essas são necessárias, um despejo, né? Um esbulho possessório, além de outras causas em que a lei expressamente determinar, como é o caso, por exemplo, do artigo 58 da Lei de Locações. Volta aqui comigo rapidinho, Latino. Porque, veja, a Lei 8245 de 91, que é a Lei de Locações, ela estabelece um procedimento próprio. Se ela não assim fizesse, se ela não estabelecesse o procedimento próprio, seria muito fácil. O inquilino, ele ia falar o seguinte: olha, o tribunal está de recesso, eu não vou pagar o aluguel. Por quê? Porque ninguém vai me processar, não vai ter nem audiência. Então era muito simples, toda vez que o tribunal ficasse em recesso, o inquilino ele podia atrasar o pagamento. Então a lei já estava prevendo isso. Então o que fez o artigo 58 da Lei de Locações? Falou, olha, durante as férias forenses, nos feriados, ou lá na suspensão dos prazos, a lei de locações ela está valendo. Pode ser praticados atos de despejo, de esbulho, de interdito proibitório. Todas aquelas ações possessórias previstas na 8245 poderão ser processadas nas férias forenses, tá bom? Nesse bloco nós vamos ficando por aqui.
No próximo bloco, nós vamos estudar o lugar dos atos processuais. Então, nesse bloco, nós vimos o tempo do ato processual, de 6 às 20 horas, pode ser praticado após as 20 horas, se começar antes, quando o adiamento causar aí um dano grave. Lembrando também que se o processo é eletrônico, pode ser praticado até às 24 horas. E cuidado lá com o artigo 213, se o processo é eletrônico, o horário é do fórum onde tramita o processo, beleza? No próximo bloco, vamos falar aí sobre o lugar dos atos processuais. Até a próxima.